Olá, meu nome é Larry, dos canais da Verdade com Larry. E esse é o Pensando Oculto, novos temas, sororérica e seus oráculos. Olá, Arnaldo. Olá, Larry. Olá, sororérica. Olá, Tudo bem com vocês? Tudo bem? todos. Então vamos lá. Arnaldo, por favor, apresente Sororérica. para nós aí, converse com a sororérica. Vamos começar. Tudo bem. Sororérica, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um Pensando Oculto, aqui nos canais da Verdade com Larry. E, por favor, fique à vontade para falar sobre o seu trabalho, sobre os oráculos, sobre o que você quiser falar. Fique à vontade, pode começar. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, fico honrada. Eu trabalho com oráculos, como eu já falei no primeiro Pensando Oculto, né? Meu site é o www.estrelanegra.com.br, para quem quiser conferir meu trabalho, né? E o Instagram, @estrelanegraholística. E trabalho com tarô, com runas, baralho cigano, mapas astrais e algumas outras coisas também que vocês podem estar conferindo lá nesses endereços. Acho que é isso. Sim. Arnaldo, eu Pois posso não? já conversar, perguntar alguma coisa para a sororérica? Pois não. Inclusive, no decorrer dessa entrevista, também eu teria algumas perguntas para fazer. Pode ficar à vontade. Perfeito. Então vamos lá, sororérica. Nesse número 2, né? Pensando no culto novos temas, sororérica e seus oráculos. Número 2, eu queria aprofundar uma coisa que me veio aqui. Você falou que um dos nomes é Estrela Negra Holística. Isso, Estrela Negra Holística, é o meu arroba, né, do Instagram, Estrela Holística. Negra. Eu quero entender o seguinte. Você sabe que, principalmente no ocultismo em geral, no esoterismo, os nomes têm um significado além. Eles têm uma história, tá? Eu queria entender, do ponto de vista da sua formação como ocultista, como oraculista, que é óbvio, a gente respeita o trabalho, sabe como é que é e tudo mais. Eu queria entender melhor o seguinte: existe muito um conceito da nova era, dos anos 70 do século passado para cá, que é realmente questão do holístico, né? Do tudo está em tudo e tudo está interligado, das conexões e tudo mais. Eu queria entender melhor, na sua formação como cultista, o que é a estrela negra holística. O que significa para você? Eu queria entender esse detalhe, porque é uma coisa que ficou matutando na minha cabeça desde a sua primeira entrevista aqui no canal Verdade com Larry. Então, a terminologia holística dentro da minha formação foi o primeiro curso que eu fiz, né? Foi terapeuta holístico. Ele o tratamento do ser como um todo, né? Corpo, mente e espírito. Dentro desse curso, desse primeiro curso que eu fiz, ele englobava uma série de conhecimentos. Daí entrava desde o reiki, entrava tarô, entravam vários outros cursos dentro, né? E isso envolviam tratamentos que a fitoterapia também, que já é de um viés mais físico, e algo mais sutil. Então, entrava desde o corpo, mente e espírito. Aí entra esse holos, né, que é o todo, que envolve, né, todos os corpos que a gente tem, né? Então, aí por isso eu optei por esse complemento no nome, né, que é o Do Estrela Estrela Negra. Negra. Isso. Que só o Estrela Negra mesmo não estava disponível, né, para eu colocar ali no Instagram. Então, eu acabei optando por Estrela Negra holística. Mas eu quero agora fazer aquele tratamento, com todo respeito a você, Sora Érica, aquele tratamento do Larry que a Arnaldo já conhece com outros entrevistados. Eu vou mais fundo nisso aí, ok? Então, não se sinta, por favor, sinta-se à vontade, tá? Mas eu vou melhorar aqui para os nossos seguidores. Eu quero entender melhor o seguinte, por exemplo, você tem a terapia holística, tá? Até que ponto que
a questão da estrela negra, a questão da mão esquerda espiritual, a questão do trabalho com a sombra, diferencia o seu trabalho de outros terapeutas holísticos, de outros ocultistas, esoteristas ligados à nova era. Eu quero entender o seu ponto diferencial. Eu estou fazendo uma pergunta um pouco mais avançada. Desculpa, dessa vez eu estou fazendo como jornalista, querendo uma matéria melhor. A minha ligação com a mão esquerda. Isso. Como que ela altera... Por exemplo, eu tenho a Soror Érica e eu tenho uma Soror que... Eu tenho alguém que trabalha com a terapia holística, mas ela não é da mão esquerda, ou ela é de uma outra linha, enfim. Eu quero entender melhor o que isso aí muda com você, na terapia holística que eu fizesse com você. Então, eu acredito que a nível da pessoa que vai ser atendida, ela não teria um entendimento muitas vezes tão sutil assim, mas eu vejo que seria mais na questão eu com o meu espiritual, na questão eu com minhas entidades, com o que eu alimento, entende? Isso que seria o diferencial. Porque muitas vezes Então, tá. uma pessoa que ela não trata o espiritual dela da forma devida, ela acaba não conseguindo atingir determinados objetivos, não consegue conseguir determinados resultados e conseguir atender, visualizar, ter aquela visão como se ela conseguisse tratar aqueles espíritos, aquela parte espiritual que outra faria, né? Acho que seria esse o diferencial. Não sei se eu consegui explicar direitinho. Então vamos lá. Desculpa de novo eu indo um pouco mais longe, mas por favor, eu quero que você se sinta acolhida mesmo assim. Eu estou querendo, na verdade, extrair o melhor de ti para os nossos seguidores do canal, dos canais da Verdade com o Larry. Você entende que, com a força da organização a qual você pertence e estuda, que é a Fraternitas Arbor Nigra, você entende que com a sua formação de ocultista, de espiritualista da mão esquerda, você entende, desculpa eu falar uma coisa um pouco mais assim, direta, mas é o melhor que eu tenho para explicar isso para os nossos seguidores e para você responder melhor. Você entende em si que com esse seu formato e formação, o seu atendimento terapêutico é mais forte, é mais profundo, é mais vou levantar você, entendeu? Que às vezes chega uma pessoa, desculpa ser bem direto, que ela está ou meio deprimida, ou caída, ou ela teve uma derrota muito grande, ou ela está com cansaço emocional muito forte, e, poxa, eu fui em não sei quem, não foi tão bom, fui, mais ou menos. Não, a Soror Érica falou, não, você vai ser forte. Nós vamos te dar essa força. Você acredita que você consiga fazer isso? Eu queria entender, na verdade, qual que é a análise que você faz nessa diferença entre outras oraculistas, terapeutas holísticos, enfim. É mais ou menos como eu disse, né? Eu acho que tendo uma base espiritual forte, a gente consegue ter um resultado bom, né? E eu tendo essa base, eu consigo dar esse respaldo para os meus consulentes, né? Então, eu estando bem protegida, bem respaldada, eu consigo, né, automaticamente dar boas respostas, né, ser objetiva e ter um bom acompanhamento espiritual, né? Eu tenho meus guias, né, que me acompanham, eu tenho toda essa parte, né, certo, que me conduz para que eu tenha, né, um bom resultado e automaticamente essas pessoas elas consigam
ter aí as respostas que elas gostariam, né? E procuram, e acabem automaticamente voltando, né? Tá, Satisfeitas. entendi. Acho que é Então, no campo de vista da terapia, existe esse sentimento de acolhimento e, ao mesmo tempo, de estou passando a minha força para você conseguir seguir teu caminho melhor. Alguma coisa e assim? é uma questão de conseguir passar adiante, né? E também de estar preparado, né? Porque se a gente, eu penso assim, se eu não estou preparada, até é uma coisa assim bem curiosa. Se eu, por exemplo, não estou muito bem comigo mesma, eu não estou legal, estou um pouco deprimida, estou com algum problema, consulente não aparece para mim. Então, até é curioso assim isso, né? Não vem, não aparece. E como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou bem comigo mesmo? Então, meu espiritual tem que estar ok, né? Tem que estar em dia. Entendi, Então, eu tenho que estar com entendi, tudo certo para entendi, poder entendi. ajudar, para poder ajudar alguém, né? Tá. E de certa forma, óbvio que eu estou perguntando para você vai talvez, eu acredito que você me confirme provavelmente. De certa forma, a sua formação já como cultista, enfim, como oraculista, e também os seus aprendizados, o seu desenvolvimento dentro da sua fraternidade, da Fraternitas Arbor Nigra, em tese te dão uma sustentação espiritual diferenciada. Eu entendo assim? Podemos Sim, entender assim? sim, com certeza. Eu tinha pensamentos muito diferentes, né? Aí, depois que eu conheci, me firmei nessa base espiritual, eu mudei da água para o vinho, né? Isso fez eu, Ótimo. nossa, ter uma Entendi. força, né? É aquele sentido de irmandade mesmo, né? Coisa que, né? Eu acho que a vida toda eu não tive, assim, né? Esse Tá. senso de Então a irmandade. egrégora da Fraternidade Arbor Nigra tem te ajudado, enfim, Com também. certeza. Há Tá, alguns anos. tá certo. Arnaldo, Sim, pode fazer as suas perguntas aí e vai fazendo um bate-bola aí com ela. Depois certinho, eu vou ver se tem mais alguma coisa que eu queira perguntar para ela. certinho. Por Sor favor. Érica, pelo que eu me lembro, né, faz parte das suas atividades como oraculista, o oráculo envolvendo as runas, correto? Então, eu selecionei algumas perguntas, né, referentes ao tema, e uma seria uma pergunta bem prática, né, ou até mesmo bem lúdica, poderia se dizer. No caso, qual é a melhor maneira de limpar as runas? A pessoa vai utilizar as runas como um oráculo, então ela faz uma limpeza anterior, né, uma limpeza prévia. Como seria feita essa limpeza? Então, eu particularmente, eu faço limpeza em todos os meus oráculos com sal, né? Isso é uma coisa particular minha. Aliás, todas as minhas ferramentas, quando elas chegam aqui em casa, eu faço a limpeza com sal, né? Desde que elas possam ir no sal, né? Então, eu faço sempre esse descarrego no sal, sal grosso, né? E, eventualmente, vou lá e coloco novamente no sal para fazer essa limpeza, né? Isso é algo particular meu. Mas, dependendo se o material possa ser colocado em água, eu tenho um jogo de runas que poderia ser colocado em água, que ele é de semente, também não tem problema nenhum, que a água corrente é uma coisa ótima também para fazer limpeza, né? Levar numa cachoeira, num rio, uma água ali da natureza é perfeito, né? É, vem de encontro àquela questão da natureza também, porque é um oráculo que é bem da natureza, né? Bem daquele período viking, né? Daquela época em que eles eram muito tribais, né? Então seria bem bacana fazer a limpeza em água corrente, né? Também. Certo, É. porque, pelo que eu entendi, tanto a água corrente quanto o sal, eles absorvem, eles removem toda a energia negativa que esteja impregnada nas pedras das runas, né? Correto? Isso. Certo. E é usado também na maioria dos cristais também, para limpeza de cristais, se eu não me engano. Isso, eu faço também com cristais, porque tem alguns cristais que a gente não pode colocar na água, né? Também. Ótimo. Gostaria de perguntar também como se faz um lançamento de runas.
Por exemplo, a pessoa vai lidar com tarô, ela joga as cartas, né? No caso das runas, seria semelhante? Tem algumas metodologias, né? Eu comecei jogando com 3 runas, seria o passado, presente e futuro, ou coloca ali com casas, que nem no tarô, mais ou menos, tem ali, tu coloca, por exemplo, o consulente, a outra pessoa e o resultado da questão, pode colocar ali, né, situações naquelas casas, também dá. Pode fazer a Cruz Celta, que são 5 runas, mas eu, particularmente, eu jogo um jogo parecido com o jogo de Búzios, que eu coloco, dá para delimitar um limite circular, eu uso uma guia, um cordão com contas, né, que delimita um lugar, um círculo, e eu lanço as runas, como antigamente se faziam, né, o povo viking fazia. Eu largo elas assim, e as que caem viradas para cima é as que eu vou considerar, as que caem para baixo eu desconsidero. Aí a partir dali eu consigo fazer a minha interpretação. É um pouquinho diferente, né? Não é muito usual, mas é a maneira como eu faço o meu jogo. Sim, e é muito interessante essa coincidência, ou essa semelhança, né, com o jogo de Búzios. Me parece que na Isso, maior parte desses oráculos, onde a pessoa manipula as peças, geralmente ela chacoalha as peças nas mãos e lança, né? isso, Certo. E há muita semelhança, então, entre esse tipo de oráculo e outros oráculos utilizados ao redor do mundo, né? Parece que o princípio isso, básico é o mesmo. isso, é bem semelhante, né? Certo. E, Eu comecei jogando como um tarô, mas aí depois eu me identifiquei muito mais com essa maneira. Fez muito mais sentido para mim quando eu comecei a jogar dessa forma. certo, você descobriu mais uma atração pessoal para esse tipo de oráculo. Sim. Certo. E, finalmente, algo que é um pouco mais profundo, né? Existe algum tipo de iniciação exigido para que uma pessoa comece a utilizar o oráculo das runas? Então, eu acredito que lá na era viking talvez tivesse, mas hoje em dia já não. É mais um conhecimento assim como o tarô. A gente vai desenvolvendo a questão espiritual, mediunidade, vai aprendendo ali a interpretar os símbolos, né? E vai desenvolvendo ali aquela metodologia, assim como o tarô. É bem tranquilo aprender sem ser iniciado, assim, é bem tranquilo. Certo? Quer dizer que, no caso aí, tudo dependeria da sinceridade e da vontade de aprender da pessoa, da vontade de se aperfeiçoar. E Isso. aí, quanto mais o uso, melhor o aperfeiçoamento. É, se houver conexão com a questão Isso. da egrégora, ok, bom. Se não houver, também não tem problema. É muito a questão ali da simbologia mesmo, entender o que cada símbolo significa. Né? É bom entender a história também, entender a mitologia, saber a mitologia, né? Mas não necessariamente é obrigatório cultuar, né, os deuses. Saber a Certo. mitologia é um ponto a favor. É ótimo que se saiba, porque daí já ajuda aí, já dá um up na interpretação. Quanto mais conhecimento, melhor. Então, se a pessoa souber o que estiver fazendo, com mais clareza será feito a previsão, né? Sim, Certo. sim. Muito obrigado pelas respostas. Larry, por favor, você teria mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que veio me faz uns dias que eu tenho pensado no trabalho da sororérica como oraculista, enfim, como terapeuta holística. E eu tenho uma questão para você assim. Você chegou a ter sonhos ou relacionados a um oráculo específico, a runa, o tarô, o baralho cigano? Isso é uma pergunta, e uma pergunta um pouco mais interessante aqui, interessante, mas mais aprofundada sobre o mesmo tema. Você Eu, já chegou. Pode falar, responda, por favor, essa primeira parte. Me interessei, eu vamos lá. tive sim, foi com o tarô. Até inclusive o tarô. O tarô e o baralho cigano, na verdade, foram os últimos oráculos que eu aprendi, né?
e eles vieram mais ou menos juntos, foi mais ou menos na mesma época. Eu tive sonhos por 7 dias consecutivos em que eu estava jogando. Eu não tinha nenhum apreço, eu não tinha assim, não tinha aquela coisa, assim, de curiosidade, eu nunca tive, assim. Mesmo eu estando no meio ocultista e estudando bruxaria, nunca me chamou atenção, assim, ao longo da vida, eu pegar um tarô e tentar estudar. Mas eu comecei a ter esses sonhos. E aí eu tive que me obrigar a ir numa loja aqui, numa Flora, né, nessas lojas de Umbanda, e comprar um tarô. Daí eu comprei um tarô de Marcélia. Eu disse, eu vou ter que aprender a jogar. E aí eu comecei a estudar. E aí o que aconteceu? Começou a aparecer carta para mim na rua. Enquanto eu estava andando na rua indo para o meu trabalho, começou a aparecer cartas no chão. Tanto carta de baralho normal, quanto carta de truco. Que é umas cartas que parece carta de tarô. Tem uns desenhos assim que parece de Marcélia. O trunfo, na verdade, é um remanescente na época em que usavam as cartas que hoje são de tarô. Em alguns locais, jogam-se a carta de tarô como se fosse um jogo. Isso, é o baralho espanhol. O jogo do tarô, né? É o baralho chamado baralho espanhol, exatamente. Isso, eu lembrei agora que você está falando. Ou seja, o caminho mostrava o caminho. Isso, e aí começou a aparecer. E o mais esquisito foi, depois disso, começaram a me chamar, me pedindo consulta. Só que eu não tinha divulgado nada em lugar nenhum. E eu pensei assim, poxa, estão me chamando, me pedindo consulta. Só que eu não botei meu número em lugar nenhum, eu não estou dando consulta e as pessoas estão me chamando. Aí o que era? Um boca a boca? Gente não queria falar de você. Não era nada. Eles estavam. Eu perguntava, né, o que era isso. E eles falavam que eu tinha feito uma live e que tinha divulgado meu número, só que eu nunca fiz essa live. Isso nunca aconteceu. Nossa, quer dizer que é uma live que você nunca fez e lembravam como se tivesse feito. Provavelmente, se aconteceu, foi alguém que colocou meu número por engano. Não sei o que aconteceu. Sei que começou a vir consulente. Daí teve uns 2 ou 3 que eu falei que eu não ia atender. Aí teve uma quarta lá que eu atendi. Eu disse, então eu vou atender, já que tá vindo, o universo tá mandando bem, então. E aí comecei a atender. E aí foi minha primeira consulente. Muito bom, muito bom. Até teve umas coisas bem estranhas aí. Essa primeira consulente teve umas coisas bem cabulosas dela aí. Entendi. Mas que história interessante. Com as runas, como é que é o seu contato? Você teve alguma coisa que a gente pode chamar de paranormal com as runas? Diretamente assim, não, porque as runas eu aprendi bem novinha, assim, eu estudei, foi mesmo com livro, eu descobri, né, através de livros ali, não teve esse contato tão metafísico que nem foi o do tarô, assim, que foi sonho, e essa doideira toda, né, que foi com o tarô. Foi Entendi. mais algo prático mesmo, que eu fui por conta própria buscar mesmo. Tá certo. Arnaldo, você tem alguma outra pergunta? Não me ocorre nenhuma no momento. Certo. Mas eu vejo que a Sora explanou muito bem, né? Ela deu ótimas respostas. Sim. Eu queria fazer uma pergunta agora. É uma pergunta sobre a Fraternidade Arbor Nigra. Se a Sora ou a Érica se sentir confortável, gostaria que você respondesse, também não é nada assim do outro mundo. Eu queria perguntar o seguinte, Sora. Eu, particularmente, Larry, considero a Fraternidade Arbor Nigra uma sociedade, uma fraternidade da mão esquerda saudável, válida e séria. E face a isso, eu queria perguntar para você, a Fraternidade Arbor Nigra, ela está aberta a novos membros para serem futuros fráteres e sorors no momento? E se está aberta, o que pode ser feito?
Eles podem conversar com você, usando o teu telefone de atendimento? Como é que eles fazem? Nesse momento não está aberto, está passando por uma reformulação, na verdade, né? Tá, Tem muito conteúdo sendo reformulado, está tá. passando por uma reformulação. Já tem um bom tempo, na verdade, né? E em função de ter, na verdade, todo mundo com tempo curto, né? Apertou bastante a questão de tempo aí. E isso Tá. tá demandando e levando mais tempo do que o previsto, inclusive. Mas não é proibido que uma pessoa converse com você sobre a FAM, meio que se Não, colocando a dispor eventualmente no futuro. a princípio, assim, quem responde mais seria o Frater Aeshma, né? Ele que é a pessoa que representa mais essa questão. Ele sempre se coloca mais à Tá. disposição. Mas Pra... não há problema em tese em procurar você. Não há problema, eu tenho bastante material para enviar também, bastante link, né? Se a pessoa tiver dúvida, eu envio sem problemas, né? Tá. Então Tiro existe um dúvida. material para público externo, ou seja, para pessoas que não são de nenhuma ordem iniciática hoje, para conhecerem o lado externo da Fraternidade Arbor Nigra. Inclusive, eu tenho um outro trabalho, até foi bom lembrar dessa parte Aham. externa. Inclusive, eu tenho um outro trabalho também que eu faço em paralelo, que é o Occult Sinistrae Ars, que é uma página que eu tenho, que eu tenho um blog, inclusive, que eu divulgo textos, divulgo artes aí do pessoal, né? Toda essa parte aí da Via Sinistra, eu posto lá tudo que eu acho bacana, e aí tem bastante conteúdo para quem tem interesse nesse tópico, né? Consegue encontrar lá, o Cult Sinistrae Art. Depois, se quiserem, também eu posso enviar o link para colocar, né? Olha que interessante, Arnaldo. Eu vou pedir para você, Sora Érica, fazer a gentileza de depois passar o link específico dessa página, se você autorizar, obviamente, e a gente Claro. divulga também com seus canais do oráculo, da terapia holística. Eu tinha Pode até ser? me esquecido disso. É muita coisa, né? Eu acabo até me Tá. esquecendo. Mas é uma página que de vez em quando você tem carregado, tem colocado matérias. Sim, sim, tem o Instagram também, Tá. a plataforma Medium, que é um blog, né? É o Medium, sim, eu sei, conheço. Vocês têm lá. Tá, Isso. perfeito. Eu vou pedir, então, Saura Érica, para você fazer a gentileza de deixar o link, e aí depois, quando tiver nos nossos canais, ou no Instagram, ou no YouTube, ou Facebook, a gente coloca também, não só os seus canais, como a gente já colocou no primeira entrevista sua, mas também, se você permitir, é uma espécie de blog, né? Isso. Beleza. Tá ótimo. Então vamos fazer desta forma. Arnaldo, mais alguma coisa? Não, satisfeito no momento, né, e muito contente por ter acompanhado essa entrevista, né, eu só tenho a agradecer a presença da Sora Érica, né, ela passou mais um pouco dos seus conhecimentos e ajudou, né, o nosso público a conhecer um pouco mais sobre oraculismo, sobre runas e outros assuntos. Vamos ver se a gente faz no futuro, Arnaldo, aquele novo especial sobre a Fraternidade Arbor Nigra, a gente pode fazer com a Sora Érica, pode fazer com eu esqueci, é o Frater, você acabou de falar o nome dele? José Alves. Não, a Eshma, né? Isso. Eu sempre erro o nome dele exatamente. O Frater Aeshma, Sora Érica, talvez, se der certo, o Frater José Alves, né? E tentar Sim. fazer um bem bolado, nós vamos fazer um Pensando Oculto super especial, mais longo, falando melhor do que for possível falar, óbvio, do trabalho da Fraternidade Arbor Nigra. Bom, Sora Érica, muito obrigado mais uma vez, muito gentil. No futuro, se você quiser, ou não, independente da questão agora no Rio Grande do Sul, nossos canais estão abertos. Larry, tive uma ideia para expor
um estudo novo que eu tenho aqui. A gente abre de novo um Pensando Oculto número 3 e você vem e faz. Você já é nossa convidada permanente, tá bom? Se tiver algum tema diverso aí que você lembra, a gente pode fazer também uma mesa de debates aqui, tá? Arnaldo, muito obrigado. Sororérica, muito obrigado. Sororérica, suas últimas palavras, por favor, antes da gente fechar de uma vez. Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço. Espero que os conteúdos aí que eu vou deixar à disposição sirvam para ajudar aí a conduzir o pessoal aí que tem dúvida, que se interessa pelo assunto. Tem bastante gente aí que gosta, né, desse assunto da mão esquerda, né? Dessa vertente. É bem, bem legal. Tem bastante coisa lá, estou sempre postando, né? E divulgando aí o conteúdo do pessoal, né, também. Foi bom lembrar disso. E, né, mais uma vez, muito obrigada aí pelo espaço. É sempre bom ter aí, é bem gratificante ter um espaço para poder divulgar e falar sobre o trabalho aí da gente. Então tá certo. Arnaldo, mais uma vez, muito obrigado. Senhora Érica, muito obrigado. E esse foi mais um Pensando Oculto Novos Temas com a senhora Érica e seus oráculos dos canais A Verdade com Larry. Até logo!